O anime começa apresentando o protagonista, Kurogane Ikki, que está se preparando para sair e treinar. Enquanto isso, ele escuta as notícias na televisão informando que a segunda princesa, Stella Vermilion, ingressou na Academia de Cavaleiros Reigun com a pontuação mais alta já registrada. Após terminar de se vestir, Ikki desliga a televisão e reflete sobre como muitas pessoas acreditam que a vida é injusta, defendendo que aquilo que se recebe ao nascer determina até onde alguém pode chegar. Esse pensamento divide a sociedade entre os talentosos e os sem talento, criando uma hierarquia absoluta definida no nascimento, onde aqueles que não possuem dons jamais poderiam superar os que possuem, sendo forçados a abandonar seus sonhos. Mesmo assim, o protagonista se questiona se as coisas realmente precisam ser assim. Em seguida, somos levados a uma lembrança da infância de Ikki, quando ele treinava com seu avô. O velho diz ao garoto que ele deve se sentir frustrado por ser mais fraco, mas que deveria se agarrar a esse sentimento, pois isso seria a prova que ainda precisava vencer a si mesmo. Logo depois, Ikki chega à residência e convoca sua espada, percebendo-se que ele a chama de Intet. Ele explica que pessoas capazes de manifestar a própria alma na forma de armas são conhecidas como Blazers, e que aqueles reconhecidos pela Organização Nacional recebem o título de Cavaleiros Mágicos, exatamente o objetivo que ele deseja alcançar. Ao retornar ao seu apartamento, Ikki nota a presença de botas femininas na entrada. Ao entrar no quarto, ele se depara com a princesa Stella, vestindo apenas roupas íntimas. Antes que ela possa dizer qualquer coisa, o protagonista tenta se explicar e afirma que não inventará desculpas, dizendo que não viu nada. Em seguida, sugere que ambos permaneçam de roupa íntima, já que estariam nas mesmas condições. Ao ouvir isso, Stella perde a paciência e lhe dá um forte tapa. Em uma mudança de cena, descobrimos que aquela é uma das academias de cavaleiros mais prestigiadas do Japão, famosa por sempre vencer o Festival das 7 Estrelas, embora seus resultados recentes tenham sido decepcionantes. Por causa disso, um novo diretor assumiu o comando da escola. Nesse momento, vemos Ikki diante da princesa, ainda com a marca do tapa no rosto, sendo exigido que assuma sua responsabilidade como cavalheiro. Ele pede desculpas e explica que não teve a intenção de vê-la se trocando. Stella responde que só o perdoaria se ele cometesse harakiri, um ritual samurai para restaurar a honra. Ikki questiona se ela está falando sério, já que não pretende perder a vida por algo tão trivial. De repente, o diretor aparece, desejando boa sorte ao protagonista. Stella, ainda mais irritada, manifesta sua magia de fogo. Ikki recua e acaba confessando que não conseguiu desviar o olhar porque achou que ela era muito bonita. O comentário deixa a princesa extremamente constrangida e os aspersores contra incêndio são ativados, molhando-a completamente. Aproveitando o momento, Ikki explica que aquele quarto, na verdade, é dele. Stella se enfurece novamente, acreditando que ele está apenas inventando desculpas para invadir seu espaço. Nesse instante, o diretor retorna ao quarto e revela que ambos dividirão o mesmo aposento a partir de agora. Ele mostra seus distintivos como prova. Ikki questiona como um cavaleiro de rank A pode dividir quarto com alguém de rank F. E o diretor responde que justamente essa diferença extrema os torna parceiros ideais. Stella detesta a ideia, mas o diretor afirma que, se discordar, ela pode deixar a academia. Sem alternativa, ela aceita, mas impõe regras absurdas. Ikki não pode falar com ela, abrir os olhos ou sequer respirar. Quando ele pede ao menos permissão para respirar pela boca, ela nega, dizendo que até o ar seria um incômodo. O diretor então sugere uma batalha de cavaleiros, onde o perdedor obedecerá às ordens do vencedor. Ambos concordam. Stella afirma que nem em sonhos um cavaleiro de rank F poderia derrotar um rank A, mas Ikki responde que confia em seu treinamento e que o resultado de uma batalha nunca pode ser previsto antes de acontecer. Stella acrescenta que agora não é apenas uma disputa simples. O perdedor deverá obedecer ao vencedor pelo resto da vida, por mais humilhante que seja. Enquanto se prepara para o confronto, Stella relembra seu objetivo. Seu país é pequeno, e ela precisa se tornar mais forte a qualquer custo. Por isso, lutará com tudo o que tem. Toda a academia já comenta sobre o duelo, questionando por que alguém com uma vida confortável enfrentaria um confronto desses. Mais tarde, Ikki já está esperando no campo de batalha. A diretora se mostra surpresa por ele ter aceitado o desafio
e Ikki responde que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentá-la para alcançar seu objetivo, vencer o Festival das Sete Estrelas, condição imposta para que ele possa se formar. Como um cavalheiro, Stella chega ao campo de batalha e comenta com o protagonista que ouviu dizer que a academia não permite que ele frequente as aulas de combate por não se enquadrar nas estatísticas oficiais de magia. Diante disso, ela sugere que ele abandone a ideia de se tornar um cavaleiro mágico. No entanto, o protagonista afirma que não pretende desistir do duelo. Stella então pergunta se ele realmente acredita que esforço e trabalho duro podem superar até mesmo os talentos mais extraordinários. O protagonista responde que quer acreditar que isso seja possível. Ao ouvir isso, Stella reflete sobre seu próprio passado e como sempre foi rotulada como alguém naturalmente talentosa, sem que as pessoas reconhecessem o esforço constante que ela fez para se tornar mais forte. Em seguida, a diretora explica que a luta será uma batalha simulada. Embora os ataques não causem danos reais devido à tecnologia utilizada, ambos poderão lutar com toda a força. Assim que a batalha começa, cada um invoca sua arma e se prepara para o confronto. Stella avança rapidamente, mas logo percebe que o protagonista consegue desviar de todos os seus ataques, apesar de ser classificado como Rank F. Irritada, ela o provoca, exigindo que ele pare de fugir. No entanto, ela percebe que o protagonista consegue antecipar seus movimentos. Ela tenta enganá-lo com ataques falsos, mas percebe que seus movimentos parecem lentos diante dos olhos dele, o que a impressiona profundamente. Decidida a não subestimá-lo, Stella passa a usar seu verdadeiro poder mágico. Em resposta, o protagonista também revela sua verdadeira força. Incapaz de acompanhar seus movimentos, Stella acaba sendo derrotada pelo golpe Shura do protagonista. Ele emerge como o vencedor, mas, devido à exaustão causada por seu limitado poder mágico, acaba desmaiando. Stella também perde a consciência. Mais tarde, vemos Stella no hospital, onde ela confessa à diretora que havia se esquecido de como era sentir uma derrota, algo que não experimentava há muitos anos. Ela pergunta então sobre o estado do protagonista. A diretora explica que ele está descansando, pois só consegue executar um ataque mágico por dia. Stella questiona como alguém de Rank F conseguiu derrotá-la, e principalmente porque ele ainda ocupa essa classificação. A diretora esclarece que os cavaleiros são avaliados exclusivamente com base em seu poder mágico e não em suas habilidades de combate ou técnica. Por isso, o protagonista sofreu inúmeras injustiças, mas precisou confiar apenas em si mesmo e perseverar para se tornar mais forte. Em uma mudança de cena, Stella vai até o quarto e encontra o protagonista dormindo na cama. Nesse momento, ela percebe sua superioridade. Sua camisa está levantada e ela aproveita a oportunidade para observar seus músculos. Embora hesite, ela conclui que ele lhe deve esse favor, já que a viu de roupa íntima antes. Ao tocar seu corpo, sua mão acaba presa debaixo do braço do protagonista, deixando-a constrangida. Tentando se soltar, ela acaba sentando em cima dele. Quando finalmente se liberta, tenta tocar seus músculos abdominais, mas sente uma força avassaladora emanando de seu corpo. De repente, o protagonista acorda e pergunta o que ela está fazendo em cima dele. Assustada, Stella se levanta bruscamente e acaba batendo a cabeça no teto. Com um inchaço visível na testa, ela se desculpa por tê-lo menosprezado e reconhece que também foi rotulada como alguém talentosa apenas por sorte. Ela admite que se arrepende de tê-lo julgado daquela forma, lembrando-se do que aconteceu na batalha. O protagonista pergunta se as desculpas são sinceras, e Stella confirma que falava em sentido figurado. Ele comenta que é uma pena que a realeza nem sempre cumpra suas promessas, e ela responde que fará o que for necessário para compensá-lo, perguntando diariamente o que ele deseja. Em seguida, vemos o protagonista iniciando sua rotina matinal de treinamento. Logo atrás dele vem Stella, que percebe o quanto ele parece exausto após os exercícios. Ele explica que costuma correr 20 quilômetros todas as manhãs e pergunta se isso seria cansativo para ela. Stella afirma que não há motivo para acompanhá-lo, mas ele insiste, dizendo que aquele ritmo não deveria ser um desafio para alguém como ela. Ainda assim, o protagonista ressalta que, embora ela possua uma magia poderosa que compense sua falta de força física, isso não significa que não precise treinar. Ela começa o treino imediatamente, pedindo que ele a deixe em paz e garantindo que consegue acompanhar o ritmo. O protagonista comenta que ela é bastante competitiva e oferece sua bebida,
Stella fica constrangida ao perceber que aceitar seria como um beijo indireto, e ele se arrepende de ter oferecido, achando que ela não aceitaria. No entanto, Stella afirma que isso não a incomoda e, para surpresa dele, pega a garrafa e bebe. Em seguida, ele também bebe dela, deixando claro seu bom humor. Durante a conversa, o protagonista revela que sua irmã mais nova começará as aulas naquele dia e que fazia 4 anos desde a última vez que a viu. Stella pergunta se eles não seriam parentes apenas de consideração, como em alguns mangás, mas ele responde que são irmãos dos mesmos pais. Stella então pede que retomem o treinamento. Em uma nova cena, a professora Yuri Chang se apresenta à turma, mencionando que é sua primeira vez liderando aquela classe. Ela informa que naquele dia não haverá aulas regulares, pois responderão dúvidas sobre o que o diretor explicou na cerimônia de abertura. Yuri explica que, anteriormente, a academia selecionava os participantes do Festival das 7 Estrelas com base nas pontuações de habilidade. No entanto, a partir daquele ano, a seleção será feita por meio de uma batalha real, na qual todos os alunos deverão participar. Os 6 primeiros colocados representarão a escola no torneio. Segundo ela, esse método é simples e justo. Os confrontos começarão na semana seguinte, e os alunos serão avisados por mensagens. Quando questionada sobre o número total de batalhas, Yuri responde que provavelmente serão cerca de 10. Cada aluno enfrentará vários confrontos individuais, e é provável que esses duelos ocorram a cada 3 dias aproximadamente. Ainda assim, caso alguém decida não lutar, poderá se retirar da competição a qualquer momento, sem que isso afete a própria formatura de Yuri. Ela reforça que oferecer a todos uma chance justa é algo realmente valioso e espera que isso motive os alunos a participarem com empenho desta vez. Ao final de seu discurso, ela deseja boa sorte a todos, mas a emoção é tão grande que acaba tendo um sangramento nasal e logo depois desmaia. O protagonista e Stella rapidamente a levam até a enfermaria. Assim que acorda, a professora pede desculpas pelo ocorrido, explicando que, por ser o primeiro dia, não queria causar a impressão de estar passando mal, mas não conseguiu evitar. Nesse momento, o protagonista comenta com Stella que sente que deve algo à professora Yuri, já que foi ela quem permitiu sua entrada na academia. Yuri, no entanto, esclarece que não foi por pena, e sim por reconhecer a habilidade dele, mesmo após um último ano extremamente difícil. Após isso, Stella sai da enfermaria e pergunta ao protagonista o que Yuri quis dizer ao mencionar que havia sido um ano infeliz. Ele explica que se referia ao período em que ficou sem aulas, já que antes da entrada deles não existiam critérios justos para avaliar as pontuações de habilidade. Quando ele está prestes a continuar a explicação, uma garota de óculos segura seu braço de repente, criando uma situação constrangedora. Diante disso, alguém exige saber quem ela é. A própria garota, igualmente surpresa, diz que também está se perguntando a mesma coisa, afirmando não saber quem ele é. Logo em seguida, ela se apresenta como Kusakabe Kagami, dizendo que são colegas de classe. Kagami confessa que se tornou uma grande admiradora do protagonista depois de assistir à sua luta contra Stella. Por conta disso, ela está pensando em fundar um clube de jornalismo e quer que ele seja a primeira grande manchete. Empolgada, pede uma entrevista exclusiva. Nesse instante, Stella parabeniza o protagonista por sua popularidade repentina logo no primeiro dia de aula e segue seu caminho. O protagonista consegue se soltar do aperto de Kagami e passa a segui-la. Quando está prestes a alcançá-la, ele ouve uma voz familiar dizendo o quanto estava aliviada por finalmente encontrá-lo. É então que surge Shizuku, a segunda melhor aluna do primeiro ano e sua irmã mais nova. Ele se desculpa por não ter ido procurá-la antes, explicando que quase nunca toma esse tipo de iniciativa. Mesmo assim, reconhece que tudo mudou desde a entrada dela na academia. Sem aviso, Shizuku se joga sobre ele e o beija. Nesse momento, os olhos de Kagami brilham, e ela rapidamente saca a câmera para registrar a cena, já imaginando a manchete do dia. Enquanto isso, Stella observa tudo em completo choque. Ainda atônita, ela exige que o protagonista explique aquele comportamento, mas ele permanece imóvel, sem saber como reagir. Shizuku responde com naturalidade, afirmando que irmãos ligados por laços de sangue podem se beijar, dizendo que isso é algo normal e até comum em alguns países estrangeiros, onde esse tipo de beijo é visto como saudação. O protagonista pergunta à irmã se aquilo é mesmo verdade. Nesse ponto, Stella intervém, dizendo que no país deles, irmãos não agem dessa forma, considerando isso inadequado. Kagami concorda,
afirmando que não se trata de uma prática comum em lugar nenhum. Mesmo assim, o protagonista questiona se a irmã ouviu o que as outras disseram. Shizuku responde que isso não importa, pois a relação deles é diferente, alegando que passaram 4 anos desejando ficar juntos novamente. Ao ouvir isso, o protagonista repreende a irmã, lembrando-a de que ela está errada e que não deveria se expressar daquela maneira. Antes que Shizuku tente beijá-lo novamente, Stella a empurra para o lado, tomando a frente da situação. Ela então questiona o protagonista sobre por que permitiu que aquilo continuasse. Logo depois, Noara agradece por tê-lo tirado daquela situação embaraçosa. Em seguida, Shizuku confronta Stella, perguntando por que ela interfere e interrompe a conversa entre irmãos. Em resposta, Stella afirma que esse tipo de comportamento é inadequado e constrangedor. Shizuku rebate dizendo que essa é uma decisão entre ela e seu irmão, acrescentando que uma princesa do interior, sem qualquer vínculo com eles, não deveria se intrometer. Stella então declara que possui uma ligação direta com o protagonista, afirmando que ele é seu mestre e ela, sua serva. Ao ouvir isso, o protagonista lembra que ambos haviam concordado em esquecer esse acordo. No entanto, Kagami já escutou toda a conversa e decide que aquilo será publicado no jornal da escola. O protagonista tenta convencê-la a desistir da ideia, mas Stella afirma que não vê nada de errado nisso, lembrando que após a luta ele pediu para que dividissem a mesma cama. Shizuku pergunta ao irmão se aquilo é verdade. Ele confirma, tentando explicar que se referia apenas ao beliche do quarto, mas já é tarde demais. Furiosa, Shizuku invoca sua arma. O protagonista tenta impedi-la, lembrando que é proibido usar poderes sem autorização. De repente, ele percebe que Stella também invocou sua arma, pronta para enfrentar a irmã dele. Tentando evitar um desastre, o protagonista tenta intervir, mas as ameaças de ambas o forçam a recuar. Shizuku então provoca Stella, chamando-a de uma princesa sem curvas. Stella responde dizendo que aquilo soa como ciúmes, rebatendo com um insulto sobre o corpo de Shizuku, chamando-a de plana e pouco atraente. Em uma mudança de cena, vemos que ambas foram punidas pelo diretor e receberam a tarefa de limpar os 27 banheiros da academia durante uma semana inteira. O diretor comenta que elas deveriam se sentir gratas por não terem sido expulsas, já que brigas são proibidas em áreas públicas da escola. Após ouvir a sentença, Stella avisa que só aceitará o perdão de Shizuku depois que os banheiros estiverem completamente limpos. Mesmo assim, Shizuku afirma que talvez fosse melhor que tudo permanecesse daquele jeito, mantendo certa distância do irmão, já que ele jamais conseguiria compreendê-la de verdade. Stella rebate dizendo que, se ninguém explicar a situação, então nunca haverá entendimento sobre o que realmente está acontecendo. Shizuku admite que, até então, não fazia ideia de como o irmão se sentia, especialmente agora que percebeu que a própria família passou a tratá-lo como se ele simplesmente não existisse. Logo depois, a cena muda para uma sala, onde o novo parceiro de Shizuku, chamado Alice, já a aguarda, demonstrando preocupação com o atraso dela. Em seguida, há outra mudança de cenário, mostrando Stella esperando pelo protagonista na entrada dos dormitórios quando ele retorna. Ela o repreende por não ter ido treiná-la, dizendo que ficou esperando para que pudessem praticar juntos. O protagonista explica que imaginou que, depois de passar tanto tempo limpando os banheiros, ela estaria cansada demais para treinar. Aproveitando o momento, Stella pergunta o que Shizuku quis dizer ao comentar que ele havia sido tratado como se não existisse. O protagonista confessa que já pensava em contar essa história, mas avisa que se trata de algo triste e até um pouco difícil de ouvir. Mais tarde, descobrimos que a família do protagonista descende de um dos maiores guerreiros do Japão e que, por várias gerações, produziu cavaleiros de elite. No entanto, por ter nascido com um nível muito baixo de poder mágico, ele acabou sendo ignorado e deixado de lado. Mesmo durante reuniões familiares, nunca havia uma cadeira reservada para ele, até que, em um Natal, ele não aguentou mais aquela situação e decidiu fugir, mas acabou se perdendo em meio a uma forte nevasca. Naquele momento, ele acreditou que aquele seria um fim frustrante para sua vida. Foi então que seu avô surgiu diante dele e o salvou, não apenas fisicamente, mas também com palavras que o marcaram profundamente. A partir disso, o protagonista decidiu que queria se tornar um homem como o avô e um dia ser capaz de oferecer a alguém o mesmo tipo de apoio que recebeu. Com esse objetivo, resolveu ficar mais forte por conta própria e ingressou na Academia de Cavaleiros.
Mesmo assim, os membros da família Kurogane não ficaram satisfeitos ao saber que alguém que consideravam um fracasso havia se tornado cavaleiro. Eles pressionaram a escola para criar requisitos padronizados de avaliação nas classes, uma medida adotada pelo antigo diretor que praticamente garantia que ele não se formaria. Com a chegada do novo diretor, surgiu uma nova oportunidade, embora o protagonista acredite que esse tipo de perseguição ainda continuará acontecendo no futuro. Em outra mudança de cena, vemos que o relacionamento entre Alice e Shizuko está evoluindo de forma positiva. Shizuku se sente confortável o bastante para contar a Alice tudo o que aconteceu com seu irmão. Ela confessa que, desde que descobriu como a família tratava o protagonista, decidiu que daria a ele todo o carinho e apoio que faltaram por parte dos pais. Em seguida, percebe que talvez tenha se aberto demais com alguém que acabou de conhecer. No entanto, Alice a tranquiliza, dizendo que ainda passarão muito tempo juntas e que ela pode confiar nele para expressar seus sentimentos livremente. Depois disso, vemos o protagonista tomando banho quando, de repente, Stella entra no banheiro. Ela justifica sua atitude, dizendo que uma serva de primeira classe deve auxiliar seu mestre sem precisar de permissão. Quando o protagonista questiona essa lógica, ela fica sem reação, mas afirma que ele pode agir como quiser. Durante a ajuda, a parte superior do biquíni de Stella acaba caindo, o que o protagonista percebe imediatamente. Stella fica extremamente envergonhada, e no dia seguinte, o clima entre eles ainda é constrangedor. Eles seguem com o treinamento habitual, e ao final, Stella informa ao protagonista que recebeu uma mensagem sobre sua primeira batalha, que será contra um aluno do terceiro ano. O protagonista tenta compartilhar informações sobre o adversário para ajudá-la a montar uma estratégia, mas ela se recusa a ouvir, afirmando que vê essas lutas como preparação para confrontos reais, nos quais nem sempre há informações disponíveis. Ao ouvir isso, o protagonista comenta que acha interessante como as pessoas podem ser tão diferentes, mas admite que ela carrega algo consigo que ele nunca havia percebido antes. Aproveitando o momento, Stella tenta convidá-lo para sair durante o dia. No entanto, a conversa é interrompida por uma mensagem de Shizuku, convidando o irmão para ir às compras. Ele aceita imediatamente. Mais tarde, vemos Stella encontrando uma forma de se juntar a eles. Logo depois, os irmãos aparecem juntos, acompanhados de Alice. A presença do protagonista chama a atenção de Alice, que fica curiosa sobre a maneira como ele está vestido. Alice acaba causando certo tumulto e pede que não a encarem daquele jeito. O protagonista pergunta se Alice é um homem, ao que ele responde que biologicamente sim, mas que em seu coração é uma dama. Alice tenta usar seu charme para provocar o protagonista, mas é interrompido por Shizuku, que o acusa de violar novamente as regras da escola ao usar seus poderes para ameaçar alguém. Em seguida, eles vão até um café. Alice se senta ao lado de Shizuko enquanto o protagonista toma seu sorvete. Ele percebe que ficou um pouco de creme no rosto de Stella e remove com a mão. Stella tenta fazer o mesmo para chamar a atenção dele, mas acaba sujando o rosto inteiro de creme. O protagonista, então, sugere que ela procure uma toalha para se limpar. Mais tarde, encontramos o protagonista e Alice no banheiro. Ele comenta que está surpreso por sua irmã conversar tão facilmente com Alice, já que ela normalmente não faz amizades com facilidade, muito menos com rapazes. Alice explica que isso acontece porque, de certa forma, ela é uma garota. Logo depois, Alice percebe que há muito barulho do lado de fora e sugere que se escondam. Nesse momento, o centro comercial onde estavam é invadido e alguns homens armados destroem o banheiro usando suas armas. Alice reage rapidamente e utiliza sua técnica especial para atravessar a parede, escapando ileso. O protagonista pergunta sobre sua habilidade, e Alice explica que consegue controlar sombras e se mover através delas. Em seguida, Alice e o protagonista se dirigem à sala de segurança do shopping e entram em contato com a diretora da academia. Ela informa que o incidente já foi noticiado por todos os meios de comunicação e que o centro comercial está completamente cercado pela polícia. Ele também revela que os criminosos pertencem a uma organização que tem como alvo os Blazers, exigindo uma quantia absurda de dinheiro como resgate. Diante disso, a academia concede autorização oficial para que seus alunos utilizem seus poderes. Ainda assim, ele os adverte para não tomarem atitudes imprudentes, deixando claro que qualquer ação excessivamente arriscada deve ser evitada. A cena muda, mostrando que Shizuku e Stella foram capturadas junto com os demais reféns. Apesar da situação,
Shizuku mantém a calma e elabora um plano, aconselhando Stella a não chamar atenção. No entanto, quando uma mãe e seus filhos passam a ser ameaçados por um dos criminosos e correm risco de serem mortos, Stella não consegue ficar parada e decide intervir. Com isso, sua identidade é imediatamente revelada. Nesse momento, ela chega até o líder dos criminosos e o ataca com toda a força, desferindo um poderoso soco. Contudo, ele responde usando sua habilidade especial, conhecida como crime e castigo. Sua mão direita absorve qualquer ataque recebido, enquanto a esquerda devolve o impacto contra o próprio agressor. Ser atingida pelo próprio golpe deixa Stella extremamente enfraquecida. Aproveitando-se disso, o líder propõe libertar os reféns caso ela se humilhe, pedindo desculpas de joelhos e sem roupas. Enquanto Stella segue as instruções combinadas anteriormente com o protagonista, Ikki e Alice permanecem completamente escondidos, observando tudo atentamente. O protagonista tenta atacar o líder para encerrar aquilo de uma vez, mas acaba sendo contido. Alice então explica que precisam aguardar até que Shizuku erga uma barreira ao redor dos reféns, criando a oportunidade perfeita para agir. Assim que Shizuku ativa seu poder da água e cria a barreira, o sinal fica claro. Chegou a hora. O protagonista entra em ação e ataca os criminosos, chamando a atenção deles. Os inimigos passam a atirar em sua direção, mas ele ativa sua habilidade especial, que lhe permite analisar tudo ao redor como se estivesse em câmera lenta. Graças a isso, consegue cortar a mão do líder, impedindo-o de usar suas técnicas mais perigosas. O líder, já à beira da derrota, tenta pedir ajuda a um de seus companheiros, mas logo se percebe que todos os outros criminosos já foram derrotados por Stella. Os dois líderes tentam então atacar o protagonista em conjunto, mas Alice intervém e os imobiliza usando sua técnica de sombras. Nesse instante, um infiltrado entre os criminosos faz uma mulher refém e ameaça matá-la caso não obedeçam às ordens. É então que surge Shadow, um garoto misterioso que ataca o criminoso e salva os reféns. Mais tarde, é revelado que esse garoto se chama Kirara, um aluno da Academia de Cavaleiros. Ele demonstra desprezo pela forma como o crédito pela vitória é distribuído, algo com o qual Shizuku e Stella concordam pela primeira vez. Mesmo assim, o protagonista agradece a Kirara por ter salvado todos naquela situação. Kirara, porém, o encara com desprezo e anuncia que o próximo confronto dele será direto, deixando claro que espera que ele não fuja como um covarde. A cena seguinte mostra Stella em seu confronto contra um aluno veterano que possui uma habilidade peculiar. Ele pode se proteger de ataques e explodir como uma bomba ao ser atingido. Os espectadores duvidam que Stella seja capaz de vencer, principalmente após sua derrota anterior para um cavaleiro de rank F. Ainda assim, isso não a abala. Com confiança, ela oferece ao oponente a chance de desistir, afirmando que ele não teria chances contra ela. Após pensar por alguns instantes, o garoto aceita a derrota, garantindo a vitória de Stella. Mais tarde, vemos Stella tomando banho enquanto Alice e Shizuku a aguardam nos vestiários. Assim que ela sai, comentam que ouviram dizer que todas venceram suas batalhas. Nesse momento, Kagami aparece com sua câmera portátil para fazer algumas perguntas. Alice descobre que Kagami faz parte do clube de jornalismo e se anima com a ideia de se tornarem amigas, ajudando-se mutuamente a descobrir informações e possíveis fofocas. Uma aura sombria começa a se formar ao redor delas, sugerindo que segredos perigosos podem vir à tona. Depois disso, o protagonista aparece em seu apartamento, analisando atentamente as batalhas de Kirara. Stella chega e percebe que ele está assistindo às mesmas gravações. Ele explica que Kirara é conhecido como o Caçador, devido ao seu estilo de luta baseado em ataques vindos das sombras. Caso Stella tivesse enfrentado Kirara, ele acredita que ela teria desistido rapidamente, já que seu estilo favorece combates à distância, enquanto o de Kirara é focado em confrontos diretos e furtivos. Para o protagonista, esse estilo representa um grande desafio. Percebendo a tensão, Stella admite que está preocupada e confessa que simplesmente não quer que ele perca para Kirara. Mais tarde, Ikki sai para o treino da tarde e encontra Alice, que o aguardava do lado de fora dos dormitórios. Ela comenta ter ouvido que, naquele ano, houve um conflito sério entre ele e Kirara. O protagonista então explica que a família de Kirara tinha ligações com o antigo diretor da academia e buscava um motivo para expulsá-lo.
Naquela época, Kirara o desafiou para um duelo para provar quem merecia permanecer na escola. Sabendo das intenções por trás disso, o protagonista recusou o desafio. Mesmo assim, Kirara o atacou pelas costas, e Ikki foi obrigado a suportar os golpes sem reagir, pois qualquer tentativa de defesa poderia resultar em sua expulsão. Ao ouvir tudo isso, Alice pergunta por quanto tempo mais ele teria suportado tantas injustiças se as coisas continuassem daquele jeito. O protagonista responde que, cedo ou tarde, teria que provar sua força, não importando quantos anos isso levasse. Alice, então, expressa o desejo de que alguém apareça em sua vida para protegê-lo e defendê-lo quando ele mais precisar. No dia seguinte, o confronto entre o protagonista e Kirara se aproxima. Os alunos estão ansiosos e pedem que ele passe mais tempo com eles antes da luta. Ainda assim, ele prefere esperar nos vestiários, refletindo sobre sua estratégia. Na entrada do campo de batalha, o protagonista recebe uma mensagem informando que o duelo será real, com risco de morte, e que ao aceitar não poderá responsabilizar a escola. Logo depois, uma garota vestida de kimono o parabeniza por ter aceitado sem hesitar. Ele reconhece a garota como Pikyu, que confirma ser instrutora temporária por recomendação da diretora. De repente, ela o abraça e o convida para uma aula especial, mas o diretor aparece e a repreende, exigindo que retorne ao seu posto. Finalmente, o confronto começa. Os espectadores zombam da situação, duvidando da vitória do protagonista. Kirara se esconde usando camuflagem, enquanto o protagonista ataca de todos os lados. Nervoso, ele quase perde o controle, mas o grito de Stella o faz recuperar a calma. Usando sua visão perfeita, ele enxerga através da habilidade de Kirara, desviando de todos os ataques. Desesperado, Kirara desiste ao perceber que não consegue acertá-lo. O protagonista é declarado vencedor, mas decide assustá-lo cravando a espada perto de sua virilha, fazendo Kirara desmaiar de medo. O protagonista também desmaia por exaustão mágica. Mais tarde, ele acorda sob cuidados médicos, com Stella dormindo ao seu lado. Ao acordar, ela o repreende por ter se colocado em perigo. Ele agradece emocionado, confessa seus sentimentos e a beija na bochecha. Stella cora, retribui e os dois se abraçam felizes, prometendo alcançar o topo juntos. Enquanto isso, Shizuku ouve tudo do lado de fora, mas não interrompe. Alice aparece e a abraça, dizendo que também gosta dela. Mais tarde, Stella treina intensamente, refletindo sobre tudo o que aconteceu. Descobrimos que ela e o protagonista começaram a namorar, mas 2 semanas depois ela se mostra irritada com a distância dele enquanto sua popularidade cresce. O protagonista começa a treinar outros alunos, derrotando facilmente alguns garotos invejosos que depois pedem desculpas e solicitam que ele seja seu professor. Kagami grava tudo, planejando publicar online. O grupo cresce rapidamente. Stella tenta se aproximar oferecendo água, mas Shizuko a interrompe. Confusões surgem, Stella se irrita e vai embora. Mais tarde, o protagonista explica que não a treina porque ela já o superou e que seu estilo não seria adequado para ela. Stella entende, confessa seus planos e promete treinar junto com ele. Logo depois, as garotas surgem exibindo seus trajes de banho, e o ambiente parece se encher de brilho, como se pequenas estrelas se formassem ao redor delas por causa do destaque que chamam. Apesar disso, quando se olha com atenção, percebe-se que todas estão com uma aparência muito bonita. No entanto, quando o foco se volta para Alice, a atmosfera ao redor dela parece ficar mais pesada e sombria. Nesse momento, vemos que os garotos que haviam desafiado o protagonista também estão na piscina, satisfeitos por agora estarem seguindo suas orientações. Ao ouvi-los, o protagonista pede que não exagerem tanto, lembrando que eles ainda se conhecem há poucos dias. Em seguida, Ri instrui os meninos a tentarem prender a respiração debaixo d'água, explicando que o objetivo é se conectar com o próprio interior. Esse exercício ajudaria a perceber melhor a energia de cada um e também a melhorar a capacidade pulmonar. Enquanto isso, Stella observa o treino à distância, pelo ponto de vista do protagonista, mesmo sabendo que ele está ocupado. Ainda assim, ela gostaria de passar mais tempo sozinha com ele. Por esse motivo, decide tentar o exercício proposto, concentrando-se ao máximo. No entanto, sua atenção é interrompida quando Kagami se aproxima e lhe faz uma pergunta inesperada sobre até onde ela havia ido com ele. Ikki se surpreende tanto com a pergunta que acaba engolindo um pouco de água e perde o foco.
Depois de se recompor, pergunta a Kagami o que ela realmente quis dizer. Então Kagami explica a situação, percebendo que Stella é a namorada do protagonista. Stella tenta negar no início, mas Kagami acaba fazendo com que ela revele a verdade. Após isso, Kagami a incentiva a ser sincera e dizer ao protagonista o que sente. Mais tarde, Stella vai à procura de Ikki. Vemos então Stella e o protagonista se encontrando debaixo de uma fonte, aproveitando aquele momento a sós. O protagonista decide falar sobre o relacionamento dos dois e comenta que percebeu que, desde o início, eles não fizeram nada que costumam fazer casais. Ao ouvir isso, Stella interpreta errado e pensa que ele quer terminar, respondendo que aceitará qualquer decisão que ele tomar. Isso faz com que o protagonista perceba que, mais uma vez, ela entendeu tudo de forma equivocada. Ele explica que gosta muito dela, que sente vontade de vê-la e beijá-la, mas tinha receio de parecer estranho ou invasivo. Por isso, sugere que ambos digam ao mesmo tempo o que desejam naquele instante. Os dois acabam confessando que querem se beijar. Ao chegarem aos dormitórios, fica claro que estão ainda mais próximos do que antes. Logo depois, recebem uma mensagem sobre a próxima batalha e se surpreendem ao descobrir que enfrentarão os membros do Conselho Estudantil. Em uma mudança de cena, vemos Tomaro em combate contra o protagonista. Ela usa sua habilidade para se mover na velocidade do som e confundir o adversário, mas o protagonista, observando atentamente, consegue prever seus movimentos e acaba vencendo. Ele a detém logo depois que ela tenta atacá-lo novamente por outro motivo. Em outro confronto, Stella enfrenta Saijo, que se prepara para atacar usando sua habilidade de tornar os objetos mais pesados ao girá-los. Saijo subestima Stella, mas ela prova que não ocupa sua posição por acaso, mostrando um nível que quase ninguém na escola possui. Stella consegue destruir o ataque de Saijo e, ainda assim, ele acaba saindo vencedor. O protagonista comenta que a garota ficou ferida. Ao ouvir isso, Chizuko se oferece para passar a noite com ele para cuidar de seus ferimentos, aproximando-se demais, o que faz Stella tentar intervir. Porém, Shizuko responde que Stella não deveria se envolver, pois aquilo não lhe dizia respeito. Stella então afirma que tem uma relação especial com ele. Nesse momento, Alice pergunta ao protagonista até quando aquela situação iria continuar. Ele pensa que Alice se refere ao relacionamento deles, mas ela revela que já percebeu algo estranho há algum tempo. Cerca de uma semana antes, uma garota vinha seguindo Ikki constantemente. O protagonista expõe a situação e pede que ela saia do esconderijo e diga o que quer. Surpresa, a garota acaba caindo no bebedouro da escola. Depois disso, precisam levá-la para a enfermaria, mas ela é extremamente tímida e mal consegue olhar os rapazes nos olhos. Descobrimos então que seu nome é Ayatsuji, aluna do 3º ano. Ao ouvir seu sobrenome, o protagonista percebe que ela é filha de um samurai renomado, alguém que ele costumava citar como exemplo durante seu treinamento. Ayatsuji pergunta sobre o estado de saúde do pai, explicando que ele sofreu um acidente durante uma luta e foi hospitalizado. Ela demonstra orgulho ao saber que um homem tão forte quanto o protagonista admira seu pai. Em seguida, confessa que vinha seguindo Ikki porque não sabia como iniciar uma conversa, sempre perdendo a chance. Ela então pede para começar a treinar, explicando que pratica sozinha há muito tempo, mas não vê progresso algum em sua técnica. Durante um confronto para avaliá-la, o protagonista percebe que ela não evolui porque apenas imita movimentos, sem entender o fundamento, além de não ter mais a orientação do pai. Ele explica que, por ser mulher, sua força muscular funciona de forma diferente, exigindo o uso de outros músculos para gerar explosão de força. Ao se aproximar para corrigir sua postura, ele toca suas pernas, deixando Ayatsuji extremamente nervosa. Eles retomam o treino, e as correções do protagonista surtem efeito imediato. Ayatsuji fica muito animada ao perceber melhorias reais depois de tanto tempo treinando sozinha. Mais tarde, vemos Stella deitada na beliche com o protagonista, comentando que, embora entenda os benefícios do treinamento de Ayatsuji, ainda se sente insegura. O protagonista a tranquiliza, dizendo que ela não precisa se preocupar, pois é a única pessoa que ele quer. Na manhã seguinte, notamos que a resistência de Stella melhorou bastante, a ponto de conseguir acompanhar o ritmo do treino. Depois, ele a convida para comer, convite que ela recusa no início, mas acaba aceitando sem restrições. O protagonista comenta como isso é curioso, e Stella garante que está tudo bem, demonstrando surpresa por manter a boa forma mesmo comendo bastante.
Nesse momento, um grupo de garotos se aproxima e começa a insultar Yas, chamando a atenção do protagonista. Forçado a intervir, o protagonista decide encerrar a situação naquele instante, pedindo que parem. Ele deixa claro que o amigo está visivelmente desconfortável com o que está acontecendo. Um dos garotos, ao perceber a reação do protagonista, finge agir de forma amigável e lhe oferece um copo. Porém, no exato momento em que ele tenta beber, é atingido por uma garrafa, ficando ferido. Um funcionário que presencia a cena corre para chamar as autoridades, mas é interrompido por uma garota loira segurando um guarda-chuva que cobre parcialmente seu rosto. Estela, por outro lado, já estava tomada pela raiva ao ver a humilhação sofrida pelo protagonista, que havia apenas suportado tudo em silêncio, sem reagir ou lutar. No entanto, o próprio protagonista a interrompe e pede que ela não se preocupe, dizendo que o agressor provavelmente apenas escorregou. Outros garotos começam a zombar dele, afirmando que ele é um homem sem orgulho. O rapaz que havia atacado antes se aproxima novamente e cospe diretamente em seu rosto, deixando claro que aquilo não foi um acidente. A atitude faz Estela perder o controle, prestes a incinerá-lo ali mesmo. Mais uma vez, o protagonista a impede, explicando que enfrentar alguém tão covarde só os rebaixaria como cavaleiros. O grupo decide ir embora, deixando o local de forma tranquila. Pouco depois, um garoto chamado Kanata parabeniza o protagonista por ter evitado a luta com aquele rapaz, um dos 8 ases da academia. Em seguida, a garota do guarda-chuva, chamada Misogi, comenta que, se as circunstâncias fossem diferentes, os violentos teriam sido obrigados a intervir. Nesse momento, fica claro que tanto Kanata quanto Misogi fazem parte do conselho estudantil da academia. Kanata então se oferece para curar o protagonista usando sua habilidade mais poderosa. O protagonista começa a se perguntar quem realmente eram aquelas pessoas e por que pareciam tão incomodadas com tudo aquilo. Quando está prestes a explicar a situação para Estela, ambos são interrompidos por uma mensagem da academia informando que a próxima luta seria contra Ayatsuji. Ao ler a mensagem, Estela fica em silêncio e sai correndo na direção oposta. Na manhã seguinte, Estela deixa a escola demonstrando preocupação com o fato de as enfermeiras não terem aparecido para o treinamento. Shizuku comenta que talvez aquilo fosse exatamente o que ela queria, já que parecia demonstrar certo ciúme das enfermeiras depois do ocorrido. Durante o treino, o protagonista encontra Alice e pergunta se ela sabe algo sobre Ayatsuji. Alice responde que Ayatsuji não teria chances de vencê-lo apenas para cobrar uma dívida, sugerindo que ela certamente estaria tramando algo. O protagonista então mostra a mensagem que enviou para Ayatsuji, marcando um encontro no prédio 11 logo cedo. Alice, mais uma vez, demonstra estar um passo à frente e o alerta para se preparar, pois talvez fosse necessário romper relações com as enfermeiras, que poderiam estar planejando traí-lo. Em uma mudança de cena, vemos o protagonista se encontrando com Ayatsuji no terraço do prédio. Ela confessa que ouviu falar da promessa feita entre ele e a princesa, onde ambos juraram chegar ao final das 7 estrelas. Em seguida, pergunta o que aconteceria se ele enfrentasse um rival muito mais forte antes da final. Sem hesitar, o protagonista responde que lutaria de forma justa, pois somente assim não teria arrependimentos no futuro. Ayatsuji, porém, responde que justiça nem sempre leva à vitória. De repente, a habilidade dela se ativa, e Ayatsuji se lança do topo do edifício diante do protagonista. Sem pensar 2 vezes, ele pula atrás dela para salvá-la durante a queda. Para garantir um pouso seguro, ele é obrigado a usar sua habilidade especial, Hitoshura. O impacto abre um enorme buraco no prédio, deixando uma marca visível de sua ação desesperada. Já em terra firme, Ayatsuji se aproxima, e o protagonista finalmente compreende a verdadeira intenção por trás das atitudes das enfermeiras desde o início. O plano era provocá-lo para que ele usasse sua habilidade final antes da luta, impedindo-o de utilizá-la novamente e colocando-o em clara desvantagem no confronto. Ele então pergunta por que ela abandonaria seu orgulho como cavaleira e se mostraria tão desesperada para vencer. Ayatsuji responde que não se importa com o que ele pense, pois precisa vencer a qualquer custo. O uso excessivo da habilidade deixa o protagonista quase inconsciente. Mais tarde vemos Estela dormindo e falando durante o sono, aparentemente sonhando com o protagonista em uma situação bastante embaraçosa. Ela acaba despertando quando o protagonista desmaia sobre seu peito. Embora ainda sonolenta,
ela acredite que esteja sonhando. Depois de chamá-lo várias vezes, percebe que algo realmente está errado. Na manhã seguinte, o protagonista acorda assustado na enfermaria, preocupado por achar que perdeu o horário da luta. Stella o tranquiliza, dizendo que ainda faltam 3 horas para o confronto. Nesse momento, o diretor aparece no quarto para investigar o incidente no prédio 11, suspeitando do envolvimento do protagonista. Ele assume a responsabilidade e afirma que aceitará qualquer punição, mas se recusa a revelar quem estava com ele. Em seguida, pergunta sobre uma colega chamada Ayatsuji. O diretor explica que o pai de Ayatsuji, conhecido como o Último Samurai, foi gravemente ferido em uma batalha contra Kurashiki, em um duelo onde o vencedor levaria todas as posses do derrotado. Após essa luta, o pai de Ayatsuji permaneceu inconsciente por 2 anos, fazendo com que ela perdesse não apenas sua casa, mas também o próprio pai. Em uma nova cena, vemos Ayatsuji ao lado do pai, relembrando como ele foi humilhado repetidas vezes por Kurashiki no passado. Por causa disso, ela deseja alcançar o final das 7 estrelas para enfrentá-lo e se vingar. O protagonista fica profundamente chocado ao ouvir toda essa história, percebendo que Ayatsuji perdeu tudo o que tinha, sendo levada ao limite. Alice observa atentamente o desenrolar dos acontecimentos e alerta que pessoas encurraladas são capazes de fazer qualquer coisa. Diante disso, o protagonista pede a Stella que tome cuidado a partir daquele momento. Antes da luta, o protagonista decide acompanhar alguém até um local próximo, pois ainda há alguns assuntos que ele precisa resolver. Pouco depois, descobrimos que a professora Yuri será a responsável por supervisionar o combate do protagonista. Ela demonstra grande empolgação e parece determinada a tornar a batalha ainda mais intensa. Para isso, trouxe diversos livros de sangue, usando-os para se manter acordada e consciente até o fim do confronto. Nesse momento, Ayatsuji entra na arena. Ao ver o protagonista chegando por conta própria, ela fica claramente surpresa, pois acreditava que ele ainda estaria desacordado, devido ao uso excessivo de sua habilidade anteriormente. Por causa disso, todos começam a ficar curiosos para descobrir qual é exatamente a técnica das 6 enfermeiras, já que o protagonista venceu diversas batalhas sozinho, utilizando apenas sua espada. Assim, as chances do protagonista acabam variando conforme as habilidades que Ayatsuji decide usar. Assim que a luta começa, o protagonista tenta atacar Ayatsuji, mas percebe algo estranho ao notar que seu corpo parece sem energia. Ao tentar se aproximar por outro ângulo, ela recua rapidamente para analisar a situação. Enquanto ele permanece em alerta, acaba sendo isolado novamente, o que o leva a concluir que ela está usando uma habilidade típica das enfermeiras, capaz de criar portais que se fecham assim que são ativados. No entanto, para que isso funcione, os portais precisam ter sido posicionados previamente no campo de batalha. Diante disso, o confronto passa para o combate corpo a corpo, e o protagonista acaba sendo atingido novamente pelas técnicas das enfermeiras, caindo em uma armadilha cuidadosamente preparada. Alice, observando tudo, acusa as meninas de estarem trapaceando. Elas, por sua vez, respondem que isso faz parte do combate real e que essas táticas podem ser extremamente úteis. Elas não são desclassificadas naquele momento, e então é revelado que Stella acompanhou o protagonista até o local para encontrar a professora Yuri. Fica claro que o protagonista já estava ciente de que a Ayatsuji iria trapacear, mas pediu à professora que ignorasse esse detalhe, pois havia um motivo importante para isso. Por essa razão, mesmo sendo evidente que algo estava errado, a luta continuou sem interrupções. Ainda assim, a batalha estava longe de terminar, mesmo com todos percebendo o uso de artifícios questionáveis. Com o passar do tempo, o verdadeiro objetivo do protagonista começa a se revelar. Ele quer recuperar o orgulho das enfermeiras. Para isso, passa a demonstrar que sempre conheceu as técnicas de Ayatsuji. Ele começa a desviar dos ataques com extrema precisão, exibindo uma habilidade impressionante. Essa facilidade acaba deixando Ayatsuji em pânico, fazendo com que ela consuma quase toda a sua energia. Ainda assim, resta um último ataque. O protagonista consegue prever claramente suas intenções e a atinge, retirando-a do combate. No entanto, ele não finaliza a luta de forma cruel, demonstrando piedade como prova de que ainda deseja continuar sendo amigo dela. Por fim, ele afirma que permitirá que ela recupere tudo o que perdeu. Stella então pergunta se é verdade que o pai de Ayatsuji ficou devastado após enfrentar Kuraishi naquele dia.
A pergunta abala profundamente a Yatsuji, que responde que, se não fosse por Kuraishi, ela e o pai ainda estariam vivendo felizes. Stella diz que entende esse sentimento, mas sugere que talvez não seja exatamente assim. Ela lembra que o pai de Ayatsuji era conhecido como um espadachim lendário, chamado de Último Samurai. Ayatsuji fica surpresa, pois reconhece que se comportou da pior maneira possível. Em silêncio, ele estende a mão e diz que amigos não precisam de um motivo para se ajudarem. Em meio às lágrimas, ela aceita, lembrando-se de como havia sido dura com ele anteriormente. Em uma mudança de cena, descobrimos que Yushiki é, na verdade, um estudante comum do terceiro ano da academia. Ele possui um hobby bastante peculiar: visitar outras academias e destruir escolas de artes marciais espalhadas pela cidade. Além disso, ele se destacou como finalista em um prestigiado torneio das 7 estrelas, sendo temido como o assassino de espadachins. Após esses eventos, o protagonista recebe uma informação extremamente surpreendente. Quando Kuraishi enfrentou o pai de Ayatsuji, ele não utilizou sua habilidade especial em nenhum momento. Em seguida, vemos o grupo chegando à antiga casa que pertencia à família Ayatsuji. O objetivo deles é desafiar Kuraishi para um duelo, cujo prêmio será a recuperação do dojo da família. A família Ayase não perde tempo, prometendo recuperar a casa e a escola da família da Ayase. O curado tirou onda, falando da falta de coragem do ir lá no restaurante, mas o Ikki disse que dessa vez era diferente. Lembrou pro curado que aquele lugar já foi uma escola de artes marciais e que, como mestre, se o curado desse permissão, eles podiam se enfrentar. O curado riu, concordou e falou que o Ikki precisava provar que estava à altura. E o curado sacou uma espada mortal que podia se transformar em várias formas. A luta começou com o curado partindo para cima, mas o Ikki conseguiu se defender. Só que o curado era rápido demais, atacando sem parar, e o Ikki estava na correria para desviar e tentar contra-atacar. O curado botou uma forma de cobra feita de ossos na espada e foi para cima com tudo, voando o Ikki. Mesmo usando sua visão perfeita, o Ikki estava na luta da vida para segurar os ataques do curado. O curado se gabou de ser o primeiro a revelar sua habilidade chamada Contra-Marginal. Depois do primeiro round, eles partiram para cima da Ayase de dois lados, mas o Ikki conseguiu se defender com umas esquivas loucas. O curado mudou para 4 direções, o Ikki ficou todo perdido e quase tomou um golpe fatal. Eles continuaram o duelo e a Ayase estava louca para intervir, mas a Stella falou que se ela entrasse na luta, a família dela não ia recuperar a casa nem a escola. Stella ainda disse que o Ikki estava curtindo a luta, tentando descobrir como vencer o curado. Enquanto a parada rolava, a Ayase percebeu que a derrota do pai dela não foi por fraqueza. Vendo o Ikki na adrenalina da batalha, ela imaginou que o pai dela também devia ter sentido essa emoção na última luta e lembrou dele pedindo desculpa por ser assim, mesmo curtindo esse lance de batalha. A Ayase finalmente sacou o que o pai dela tinha falado, chegou até a cair umas lágrimas ali. Ela percebeu que ainda não era uma verdadeira espadachim, não estava conectando de verdade com o lance todo de lutar. Enquanto isso, Stella sacou a fraqueza do curado, viu que ele estava se esgotando com aquele movimento que ele usava. O Ikki estava todo determinado, falando que odeia perder e estava curtindo a batalha demais para acabar rápido. Ele prometeu para Ayase que ia vingar o pai dela e partiu para cima do curado com uma técnica que ele tinha aprendido com o Kaido, o Tenai Muvo. É Tenai Muvo, só que escrevi assim para ficar mais aisé de entender. Estilo esse que o próprio Kaido tinha tentado usar antes sem sucesso. A Ayase ficou impressionada com o Ikki usando essa técnica, e a Stella até revelou que tinha treinado com ela também. O curado, depois de levar umas porradas, quis saber quem era o Ikki e propôs continuar a luta no tal festival de batalha das 7 estrelas antes de cair fora e deixar o lugar pro Ikki. Depois da batalha, a Ayase se desculpou por não ter sacado antes o que era ser um espadachim de verdade, mas o Ikki falou que não era culpa dela. Ele disse que só ganhou porque aprendeu a técnica do Kaido, e que ela era a verdadeira sucessora do pai dela. Juntos, decidiram que iam reconstruir a escola de artes marciais do pai dela. Mais tarde, a Stella contou pro Ikki que a Ayase tinha admitido ter trapaceado na partida deles pro comitê de seleção, e a Ayase acabou removida das próximas partidas e levou uma suspensão de 10 dias para aprender a lição. Eles agradeceram a Ayase por ter assumido a responsabilidade. Aí, do nada, apareceram a Shizuku e a Alice, que estavam ouvindo tudo escondido. A Stella inventou uma história para disfarçar e a conversa mudou de rumo. Nas próximas batalhas, o Ikki continuou ganhando todas, 12 seguidas sem perder uma. A galera estava impressionada, chamando ele de o próximo grande.
O diretor viu o potencial dele e da Stella e mandou os dois para um acampamento de treinamento em Okutama para se prepararem melhor. Stella ficou toda animada com a viagem e agradeceu o diretor. No caminho pro acampamento, passaram por uns lugares irados, deixando ela ainda mais empolgada. Enquanto isso, a Shizuku estava chateada na estação de metrô, tentando convencer o Alice a ir junto com ela, mas ele tinha outros planos e deu aquele apoio para ela ser forte. No acampamento, a Stella aproveitou o tempo com o Yi, até tentou dar um beijo nele, mas ele cortou na hora porque viu uns caras do conselho estudantil chegando. Depois de chegarem à hospedagem, Stella e um cara chamado Renin tiveram uma partida intensa de badminton usando poderes mágicos. Eles estavam jogando por muito tempo, mas ainda assim continuavam empatados, e todo mundo que estava assistindo estava meio confuso, porque não parecia um jogo normal de badminton. Ikki perguntou a Kanada, a dama branca, por que eles estavam lá, e ela explicou que estavam ajudando o conselho estudantil. Ikki ficou chocado de boca aberta ao perceber que ele e Stella foram enganados pelo diretor. Mais tarde, Stella foi obrigada a limpar o chão do acampamento, e a dama do guarda-chuva explicou que o verdadeiro acampamento de treinamento só começaria em um mês, então todos tinham que ajudar na limpeza. Stella se arrependeu de ter vindo e percebeu que o trabalho no conselho estudantil era mais chato do que pensava. Enquanto todos estavam limpando com entusiasmo, Stella começou a ver os membros do conselho de uma maneira diferente, percebendo as responsabilidades que eles tinham. O revelou que eles só pediram ajuda extra ao diretor, e ele mandou Yi e Stella. Depois da chatice da limpeza, Stella e Ikki decidiram dar uma volta nas cachoeiras para dar uma sapecada. E lá eles contaram aos membros do conselho sobre o plano, e Renin provocou, dizendo que Ikki na real queria ficar a sós com Stella para dar uma brincada com ela. Enquanto subiam uma montanha íngreme, Stella ficou cansada. Ikki perguntou se ela estava bem, lembrando que ela só tinha comido 2 tigelas de ramen naquele dia, em vez das 7 que costumava comer. Ela disse que estava bem, e continuaram subindo. Enquanto isso, Shizuku chegou em casa e foi recebida carinhosamente por seu gato. Ela encontrou fotos de infância de Ikki em seu quarto, o que a deixou feliz. Sua felicidade, porém, foi interrompida quando seu pai a chamou para uma conversa séria na sala. De volta ao acampamento, a condição de Stella piorou bastante e ela ficou cada vez mais cansada e doente. Ikki cuidou dela e deu a sugestão de voltar ao acampamento se ela não melhorasse. Stella estava tonta e nauseada, até perguntando horrorizada se o beijo que deram poderia tê-la engravidado. Ikki a tranquilizou, explicando que isso não era possível, questionando se ela estava sendo ingênua ou apenas brincando. Ele pensou que ela poderia ter pego um resfriado, mas Stella insistiu que nunca tinha ficado doente assim antes e seu corpo não estava colaborando. Antes que Ikki pudesse levá-la de volta ao acampamento, o treinamento começou, então ele a levou para um chalé na montanha. Ikki continuou cuidando de Stella e deu uma olhada se ela estava com febre, confirmando que estava quente parecendo uma fornalha. Depois de confortá-la, eles conversaram sobre o relacionamento. Ikki expressou seu desejo de contar aos pais com orgulho. Nesse momento, eles foram interrompidos por uma ligação preocupada dos membros do conselho, que explicou estarem em um chalé na montanha, esperando a chuva passar. Sem que eles soubessem, um observador desconhecido os vigiava, reportando sua localização ao telefone. Enquanto isso, na casa de Shizuku, a conversa tensa com o pai dela continua. Ela decide ir embora e diz que só veio por causa das mensagens da mãe. Mas aí o pai dela revela que foi ele quem escreveu as mensagens fingindo ser a mãe, porque sabia que ela não responderia se fosse ele. Shizuku pergunta o que ele quer, e ele fala que está preocupado com ela. Ele diz que está orgulhoso porque ela venceu todas as 12 partidas de seleção e que acredita que ela vai representar a escola no torneio Seven Star. Mas ela não liga e pergunta por que ele não se importa que Ikki também está indo bem nas partidas. E aí ela vai embora. De volta ao chalé na montanha, Ikki ouve um barulho estranho e sai para ver um gigante feito de rochas atacando o chalé. Ele corre de volta para proteger Stella, carrega ela para um lugar seguro e volta para enfrentar o gigante de rochas. Ele invoca sua espada e ataca o monstro, mas ele se divide em pequenos monstros de rocha, dificultando a luta. Os monstros vão em direção a Stella. Nesse momento, Renin chega e resgata Stella, passando ela para Ikki. O resto do conselho estudantil chega e começa a lutar contra os monstros de rocha. Ikki acha que os monstros estão sendo controlados por um cavaleiro mágico.
O Dota aparece e explica que isso deve ser obra de alguém usando a habilidade do fio de aço. Ele diz que pessoas com essa habilidade usam cordas mágicas para controlar coisas como essas rochas. De repente, a presidente do conselho, Topa, também chega e se junta à luta. Ela explica que, não importa a distância do fio de aço, todos estão conectados pelos mesmos poderes que o monstro, então dá para rastrear. Topa usa seu ataque de corte de trovão e destrói os monstros de rocha, e fica chocado com o poder dela. Topa é uma das 4 finalistas do ano passado e a mais forte da academia. Enquanto isso, Shizuku recebe uma mensagem dizendo que sua próxima oponente na Batalha das 7 Estrelas será Toka, e ela acha isso meio engraçado. Na semana seguinte, Shizuku faz uma viagem pela memória, lembrando da infância. Ela lembra como os adultos perdoavam erros se a pessoa tinha poder, mas seu irmão Ikki nunca se curvou a isso. Isso a inspirou a ser forte, mesmo sem saber da solidão que ele suportava, ignorado pela família. Determinada a seguir os passos dele, ela promete vencer Toka no Festival da Batalha das 7 Estrelas. Durante o almoço, Ikki, Stella e Alice discutem os poderes de Toka depois de lerem um artigo sobre ela. Elise pergunta a Ikki sobre Toka, mas ele diz que não teve muito tempo para conversar com ela e só viu um pouco do poder dela numa luta contra um monstro de pedra. Mesmo assim, foi o suficiente para confirmar que ela é muito poderosa. Stella está preocupada que Shizuku possa perder, mas Alice a conforta dizendo que ela está se preparando com batalhas simuladas contra veteranos que usam relâmpagos. Alice explica que a habilidade de Shizuku de controlar magia em alto nível permite que ela crie água ultra pura que não conduz eletricidade, o que contraria a desvantagem natural da água contra relâmpagos. Mesmo assim, Ikki está preocupado com Shizuku e, apesar de querer que ela vença, não quer que ela se cobre tanto. Mais tarde, Shizuku compartilha seus sentimentos com Alice, expressando seu amor por Ikki e seu desejo de ser forte para ajudá-lo. Ela promete mostrar sua força na próxima luta e se provar. A batalha entre Shizuku e Toka começa na arena. Elas se enfrentam, e o comentarista anuncia que Toka é a número 1 na lista de classificação. Toka se gaba de sua velocidade, dizendo que ninguém pode escapar dela, e seu ataque de raio dourado atinge o oponente num piscar de olhos. Shizuku invoca sua espada primeiro, e Toka segue, invocando sua espada de trovão. Enquanto isso, Shizuku relembra sua infância e seu amor por seu irmão, determinada a vencer. Por um tempo, nenhuma das duas se move, apenas se encaram, confundindo o público e os comentaristas. O instrutor seu, supervisor da luta, explica que as duas estão esperando para ver quem se move primeiro, já que ambas têm potencial para ser campeãs das 7 estrelas, mas um movimento descuidado pode ser fatal. E sabe que Shizuku não quer atacar primeiro porque Toka é mortal em combate corpo a corpo. Ele explica a Stella que a técnica de Toka é tão poderosa que ela ganhou o apelido de O Raio Curvo, uma técnica super eletromagnética de desenho de espada. No passado, Toka usou essa técnica para derrotar muitos oponentes. Shizuku cria uma barreira de gelo para se proteger, mas Toka rapidamente evita e contra-ataca à distância, como Shizuku previu. Toka invoca uma onda gigante e desvia dos disparos de água de Shizuku com sua espada de trovão, contra-atacando a onda. Ela continua atacando, e sua velocidade fica evidente. Ikki explica a Stella que, para Shizuku manter sua técnica de onda, ela precisa gerar água ultra pura, enquanto Toka só precisa continuar atacando com relâmpagos. De repente, Shizuku usa gelo para prender Toka e lança um ataque, deixando o público aplaudindo pela batalha épica. Toka fica se perguntando como Shizuku conseguiu contra-atacar e prender ela no gelo, já que é impossível para Shizuku ver através do controle de seu poder mágico. Num piscar de olhos, Toka se aproxima e manda uma chuva de ataques que Shizuku mal consegue desviar. Toka ataca de novo e acerta Shizuku, machucando feio, mas na verdade ela acertou a sombra de água dela. Mesmo assim, o impacto dói. A luta continua e Shizuku não consegue prever os movimentos de Toka, ficando em desvantagem. Todo mundo tá confuso, porque a batalha não tá mais equilibrada, e Shizuku só consegue se defender com dificuldade agora. E explica para Stella que a técnica de Toka, chamada Onushi, esconde a existência do oponente da mente inconsciente. Ele lembra que o instrutor seu já fez isso com ele. E diz que, mesmo que os olhos de Shizuku vejam os movimentos de Toka, a mente dela não reconhece como importante e ignora. De repente, seu aparece e confirma tudo. Ela explica que a técnica é uma mistura de passos furtivos e técnicas de respiração de artes marciais antigas. A diretora também aparece e pergunta como Ikki reconheceu a técnica de Toka.
Ele diz que ficou surpreso que um estudante pudesse fazer o mesmo que seu. A diretora revela que os dois aprenderam com o mesmo cavaleiro, conhecido como o deus da batalha Nango. Seu fica envergonhada e xinga o mestre, mas a diretora manda ela embora. A diretora diz a Ikki que ele deveria saber que Shizuku não pode superar a técnica especial de toca. Ele concorda e acha que Shizuku precisa de uma estratégia nova para vencer no corpo a corpo, senão vai perder. Decidida a mostrar o quanto ama Ikki, Shizuku decide ir além dos limites e parte pro ataque, usando suas lâminas de água com tudo. Toca contra-ataca e as duas lutam de igual para igual por um tempo. A luta fica mais intensa e Shizuku cria um campo de gelo mágico para se mover melhor e ataca Toka, usando sombras de água na névoa. Toka tem dificuldade para se mover enquanto Shizuku usa sua técnica especial de lâmina de água. Mas aí Toka manda seu ataque de relâmpago definitivo e derruba Shizuku, mesmo com todos os esforços dela. Shizuku perde a luta e é levada pro hospital. Quando acorda, vê Stella, Alice e Ikki esperando por ela, preocupados. Ao perceber que perdeu, pede para todo mundo sair, dizendo que está cansada. Eles saem, mas Ikki e Stella observam de fora. Alice diz a Stella que Shizuku ficou muito forte. Ikki a conforta, abraçando-a e elogiando-a por ter ido bem. Ele diz que assistiu até o fim e que ela não precisa ser tão dura consigo mesma. Shizuku abraça de volta e chora, liberando as emoções. Nos dias seguintes, Stella vence um total de 14 lutas. Depois de cada batalha, ela e Ikki fazem passeios tranquilos na floresta, discutindo as lutas de forma descontraída. No dia seguinte, Ikki pensa sobre as palavras de seu avô e a dedicação de Toa em cuidar de crianças carentes, dando-lhes coragem. Ele olha para sua espada vazia e sem valor, pensando no que fazer a seguir. O Daka recebe e Toa se desculpa por tê-la chamado. Ela pergunta se Shizuku sabia que o próximo oponente de Ii era ela. Shizuku confirma que sabia e está preocupada com os métodos duvidosos da federação. Ela ouviu que Ikki não estava bem, mas acredita que ele vai lutar com tudo para vencê-la. Toa adiciona que não pode cortar atalhos ao enfrentá-lo e precisa lutar com ele de coração e alma. Ela pergunta a Shizuku se vai pedir para Ikki desistir da batalha. Shizuku diz que precisa de tempo para pensar e mais tarde pergunta a Alice se deve impedir Ikki de lutar. Alice diz que só ela pode encontrar a resposta, sendo a única em quem Ikki confiou, entendendo sua forte determinação desde a batalha anterior. Shizuku questiona se vai se orgulhar de ir ao campeonato nacional depois dessa luta, ganhando por padrão se Ikki desistir, ou vencendo se ele aparecer. O Daka lembra que o combate pode estar armado por alguns adultos do comitê de ética para satisfazer seus próprios interesses, e diz que ela deve lutar de forma que se orgulhe. Enquanto isso, Stella pratica sua própria batalha. Mais tarde, anunciaram o último evento da escola, com 6 lutas em lugares diferentes, onde os vencedores ganhariam ingressos para o Festival Sevenstar, enquanto todo mundo estava super ansioso pela luta entre Ikki e Toa, que ia passar na TV. A diretora e Saako estavam falando sobre a próxima luta de Ikki, achando que a casa tinha arrumado para que Toa fosse sua oponente, o que meio que obrigava ele a ganhar. Aí, do nada, o lendário deus da batalha, Nango, aparece, pegando Saako de surpresa e deixando ele bolado. Eles discutem um pouco, e a diretora pergunta se ele veio ver a Toa. Nango diz que, apesar de Toa ser a aluna favorita dele, veio ver o Ikki porque ele é de uma família coreana. A casa chega e fala que a luta podia ser cancelada. O anúncio diz que Ikki ainda não chegou e, se ele não aparecer em 15 minutos, Toa vai ser a vencedora. A diretora pergunta pro a casa por que Ikki ainda não chegou, já que ele prometeu que a federação ia trazer ele. A casa dá de ombros e diz que deve ter rolado um mal-entendido, que quando foi buscar Ikki, ele já tinha saído sozinho. Ele ri maldosamente e fala que Ikki deve estar bem, a não ser que tenha desmaiado no caminho. Enquanto isso, todo cansado, Ikki tá pensando nas palavras do avô dele e se perguntando se foi uma má ideia viver pelo lema de nunca desistir, sempre superando suas habilidades. Ele se pergunta como pode derrotar a Toa quando ninguém acreditou nele, e diz que é por isso que acabou com uma espada fraca. Nesse momento, Shizuku encontra ele e o abraça, dizendo que não quer que ele lute contra a Toa, mas que também não vai impedir. Ela só quer ver ele feliz e sorrindo para todo mundo, incluindo os estudantes que ele treinou, os membros do conselho estudantil, Yuri-chan, a repórter e ele mesmo. Shizuku lembra Ikki que ele inspirou todo mundo e que eles sonham através dele, e que ele não tá sozinho. Finalmente, ele vê Stella, que acena animada e mostra a medalha que ganhou por vencer as batalhas e finalmente ter a chance de participar do Festival Sevenstar,
como tinham prometido antes. Com uma nova determinação, Ikai decide participar da batalha e chega na arena. Toa e Ikai entram no campo de batalha, enquanto todo mundo tá super ansioso esperando o início da luta. Toa pede desculpas pro Ikai, dizendo que tá super animada pra lutar com ele desde que o viu pela primeira vez. Ikai sente o mesmo e promete não fazer feio pra ela e pra quem o apoiou. Eles pegam suas espadas e a batalha final começa. Ikai já começa atacando e usa sua técnica suprema, Ido-Shura, logo de cara, chocando todo mundo. Stella, tranquila como sempre, acredita que ele escolheu lutar de frente, sem truques. Toa percebe que, se conseguir desviar dos ataques dele agora, vai ganhar a batalha. Ikai é mais fraco que Toa, mas se esforça ao máximo para acertar um golpe perfeito. Toa se prepara para contra-atacar com seu ataque supremo de corte de relâmpago, mas Ikai chama sua sétima espada e a atinge antes que ela possa reagir. Ela cai no chão, e Ikai vence, deixando todo mundo chocado. Nango pergunta se Toa deixou ele vencer de propósito, mas Shiraseio explica que Toa usou todo o poder dela para contra-atacar Ikai, que foi além dos limites para vencê-la. Shira sugere dar um nome bem intenso para a nova técnica de Ikai, tipo algo como esmagador como um demônio ou monstro. A casa não acredita e reclama que é impossível, indo fazer algo para tentar desmerecer o sucesso de Ikai, mas a diretora diz pra Seio que é tarde demais, porque Ikai provou a si mesmo e ninguém pode negar a vitória dele agora. Enquanto Ikai luta para não desmaiar, a casa tenta atacá-lo, mas Stella defende ele e enfrenta a casa por desafiá-lo nessa condição. Ela corre para Ikai, expressando seu amor por ele exatamente como ele é. Ikai percebe que o calor de Stella é o que o salvou e pergunta se ela seria sua família. Ela aceita e concorda em ser sua noiva. Todo mundo aplaude Ikai e Stella, e Shizuku aceita a realidade do relacionamento deles. Enquanto isso, Ituki recebe uma ligação do Imperador de Vermilion, pai de Stella, que informa que descobriu sobre o pedido de casamento de Ikai para Stella. Ituki se desculpa, mas o imperador diz que seus filhos devem ficar longe dos esquemas dos adultos e deseja felicidade para eles. Mais tarde, os vencedores da seleção pro Festival Seven Star são anunciados: Ikai, Kanata, Alice, Stella e mais duas garotas. Eles vão representar a escola no festival. A diretora chama Toa ao palco e anuncia Ikai como novo presidente, e a galera aplaude ele como líder deles. Ela diz o quanto tá orgulhosa dele, e Ikai parabeniza Toa pelo progresso. Toa incentiva ele a levar as esperanças de quem perdeu e chegar ao topo do torneio Seven Stars com a bandeira da escola, e ele promete fazer isso. Mais tarde, Ikai confessa para Stella que costumava achar que não se importava com o que os outros pensavam, contanto que fosse bom para ela. Mas agora ele percebe que vai dar valor às opiniões de vez em quando, como as críticas da revista e a forma como a casa lidou com ele. E assim o anime acaba. E esse foi o anime. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, e sugira mais animes que você gostaria de ver recap aqui no nosso canal.